Vamos lá então? A entrega da lei no Monte Sinai. Vou continuar na mesma linha de raciocínio. É conhecimento extra-bíblico, não é antibíblico, é extra, é que está entre linhas. Cultura judaica, extraído do Midrash, ok? Fatos que ocorreram lá, segundo os historiadores, os rabinos. Fatos que ocorreram, que eu acho muito interessante. Vale a pena a gente, pelo menos, uma vez na vida, ouvir alguém falar desse assunto. Ok? Então vamos lá. A entrega da lei no Monte Sinai. Aproximadamente 1500, 1300 anos antes de Cristo, né? A lei de Deus foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Aí teve os preparativos para que isso acontecesse. A Bíblia fala que Moisés diz ao povo assim: olha, consagrai-vos 3 dias, o Senhor se manifestará e tal. Aí ele vai dar alguns detalhes dessa preparação. Detalhes, coisa pouca, né? Enfim. Naquele dia, Moshe foi requisitado a instruir o povo a preparar-se para o recebimento da Torá. As leis, né? Lá no monte. Para escutar minha voz, agora é Deus falando, né? Está entre aspas, para escutar minha voz, o povo deve preparar-se submergindo-se no mikvê. O que é mikvê? Tanque de águas batismais. E eu sei que vocês sabem o que é isso, porque aqui embaixo tem um tanque. É de cultura judaica e só que lá não tinha tanque. Eles tiveram que encontrar uma fonte de água para todos se banharem com água pura. Só que o nome desse ritual é mikvê, batismo, literalmente, mergulhar em águas. A palavra mikvê em hebraico. Aí depois que eles se estabeleceram na terra de Israel, né? Aí eles fizeram tanques. Se você hoje procurar um rabino ortodoxo que guarda a Torá de verdade, e você for na casa dele, se você conseguir essa façanha, você vai descobrir que na casa de todo judeu que guarda a Torá de verdade, tem um tanque na casa dele. Todo Shabat de manhã ele vai lá e desce as águas no mikvê. É um ritual de purificação que todo judeu ortodoxo pratica. Nós fazemos isso como símbolo do batismo, que é uma matéria que a gente vai estudar mais para frente aí, que tem um livro exclusivo só para isso, no curso. Então, o mikvê é a origem do batismo que João começou lá no deserto da Judéia, batizando no Jordão, e que nós herdamos na cultura para poder ser como rito de passagem, profissão pública de fé. Então, tudo isso está vinculado a essa raiz aqui, dessa cultura, ok? Então, lá no deserto ainda, eles tinham acabado de sair do Egito, entraram no deserto, na planície do Sinai, acamparam. Deus falou que ia descer no monte para poder entregar a Torá. Então Deus exige deles uma preparação de purificação, começando pelo mergulho em águas, que é o mikvê. É literalmente mergulhar em águas puras, que é um ritual de purificação. Muito bem. Moshe disse-lhes que evitassem a impureza, o pecado e o comportamento inadequado nos próximos 3 dias, para estarem puros e santos na entrega da Torá. As purificações durariam 2 dias, e no terceiro Deus lhes outorgaria a Torá, ok? Preparem-se hoje, e também no 5º dia, hoje que era o 4º dia da semana, e também no 5º dia, amanhã da semana, do ocorrido na época. Então já fica claro que isso aconteceu numa quarta-feira, para nós como se fosse uma quarta-feira. Ele está dizendo, prepare-se na 4ª, na 5ª, na 6ª, porque no Shabat o Senhor vai se revelar. Olha lá, 5º e 6º dia, pois no Shabat vocês receberão a Torá. Então a cultura judaica ensina que a Torá foi entregue em um dia de sábado. Mais um motivo para o judeu ter o dia de sábado como um dia consagrado de separação. É mais um motivo, que são muitos. Não vou falar disso hoje, esquece. Talvez numa aula bem particular. Nem se alguém perguntar. Não, mas nem se me der 500 reais eu não falo sobre isso aqui hoje. Nem 1000, não falo mesmo.
Nem por R$1.000 eu não falaria sobre esse assunto aqui hoje. Eu já comi o queijo. Eu já comi o queijo. Os judeus então prometeram que seus filhos e os filhos de seus filhos assegurariam o cumprimento da Torá e das mitzvot. Mitzvot em hebraico é mandamentos. Mitzvah, mandamento no singular, mitzvot, mandamentos no plural, ok? Trouxeram suas esposas e filhos e prometeram a Deus naquele momento e lugar, naquele lugar, ensinar a Torá a seus filhos e às suas sucessivas gerações, estudar e revisar o que está escrito nela de dia e de noite para todo sempre. Essa foi a palavra do povo para Deus. Quando Deus falou que ia dar a Torá, eles garantiram para o Eterno: a gente vai fazer isso aí por todas as nossas gerações. A gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai revisar, a gente vai estudar o que nela está escrito dia e noite para todo sempre. Só depois que fizeram essa promessa que o Eterno falou: então eu vou dar a Torá para vocês. Uma coisa que aconteceu para a entrega da Torá ocorrer, Deus teve que curar todos os enfermos que havia no meio da multidão de 3 milhões de pessoas. Isso é cultura judaica, o que os rabinos dizem. Porque haviam muitos doentes, né? Saíram do Egito, tinha idosos, tinha pessoa que de repente um era cego, outro era paralítico, enfim. Nesse momento, Deus curou todos os enfermos. Aí eles vão explicar por que Deus precisava curar todos primeiro, antes de entregar a Torá. Isso aqui eu acho muito interessante, assim. Eu que gosto da cultura, né? Eu acho muito interessante. Antes da outorga da Torá, Deus curou todos os defeitos do povo judeu, defeito de físico, né? Assim, Deus examinou os israelitas que saíram do Egito e achou-os imperfeitos fisicamente. Alguns deles eram coxos, cegos, outros defeituosos de alguma outra maneira. Disse Deus: como posso dar minha Torá perfeita a uma nação que é imperfeita? Eu curarei este povo antes. Será que ensina alguma coisa para a gente ou não? Fica vago assim. Chegou a me dar até um frio nas canelas aqui agora. Sério. Não sei para vocês, mas me acrescenta muito isso daí. A fé que eu já tenho, o conhecimento, o respeito, o temor na palavra e pelo Eterno. Aí quando eu vejo um negócio assim, sabe, eu fico preocupado porque eu tenho alguns amigos que são teólogos, os camaradas criticam isso daí, eles falam: isso aí isso é fábula de judeu, rapaz, isso não presta para nada não, isso aí... Tudo bem, quer pensar assim, pensa. Josué disse: consagrar o Senhor hoje que amanhã ele fará grandes coisas. Josué, né, fez o mesmo pedido porque tinha que atravessar o Jordão, enfim, né? Então olha só, olha como Deus é cuidadoso com as coisas, né? Como Ele é meticuloso mesmo, Ele é detalhista para fazer as coisas. Ele olha o povo está sofrido, cansado. A verdade é que Ele não só curou, como restaurou as forças, né? O povo, 430 anos aproximadamente lá cativo, sofrendo. Os últimos, segundo os judeus, os últimos 120 anos foram como escravos. 430, os últimos 120 foram como escravos mesmo. Então 120 anos ali trabalhando como escravo. Aí são libertos, chegam no deserto, está todo mundo tipo assim, mal acabado, igual o Gilbertinho assim. Aí o Eterno fala: eu vou entregar a Torá, mas antes eu vou fazer um negócio, eu vou restaurar, eu vou curar. E vocês precisam receber essa palavra aí. Vocês têm que estar preparados, tem que estar, para ninguém depois dizer que não enxergou direito a Torá porque era cego de um olho. Para ninguém depois dizer que não seguiu os mandamentos porque era coxo. Eu acho que eu comecei a me empolgar. Muito bem, pastor Balbino. Para ninguém depois dizer que não ouviu porque era surdo, porque tinha um problema no ouvido. Não, eu vou curar todo mundo. Não tem desculpa. Na hora que eu falar lá em cima, e na hora que Moisés chegar aqui embaixo e mostrar a lei, e que falar para vocês, ninguém vai ter desculpa para dizer que não tem como, que não ouviu, que não aprendeu, que não tem como, né? Enfim, todos. E tem um detalhe: todos estarão de pé na minha presença. Então, se tivesse coxa, eu tinha que curar mesmo, porque o camarada não vai poder estar de pé. Então ele cura, literalmente de pé na presença do Senhor para receber a Torá. Eu vou fazer um curso de homilética de novo, e de como é que é o nome do curso? O curso de
para ser um bom palestrante, assim, que se comporta direitinho. Eu vou jogar dinheiro fora, de oratória. Eu vou jogar dinheiro fora, mas eu vou fazer esse curso de novo, porque eu acho que eu estou meio... Estou precisando, não? Eu me empolgo demais, não tem jeito. Esse negócio mexe comigo. Eu vou jogar dinheiro fora, que eu vou aprender e chegar aqui, eu jogo tudo pela janela e continuo sendo o que eu sou. Né, Zé Alves? Tem que ser quem a gente é, né? É feio às vezes, mas... Deus então curou todos os cegos, fato que se infere, ou seja, se percebe, no versículo que diz na outorga da Torá lá. Todo o povo viu. Está na Torá. Então se tinha cego lá, Deus curou mesmo, porque todos enxergaram. Enxergaram o quê? Ele curou os surdos, como está escrito que todos responderam, tudo que Deus disser faremos e ouviremos. Então não tinha surdo, não tinha cego, não tinha coxo, Deus curou todo mundo. Não tem desculpa não. Os coxos também foram curados. Com dor de cabeça? Os coxos também foram curados, como está escrito, e eles ficaram de pé, aos pés da montanha, literalmente de pé. Deste modo, Deus também curou-os de todas as deficiências. Bom, se eles, que são o povo que estavam lá, estão dizendo que aconteceu, quem sou eu para dizer que não? Pastor, não fez a pessoa conversando comigo ali, fez lembrei do negócio aqui agora. Quando o judeu explica isso para os seus filhos. Aí o senhor trouxe uma ilustração aqui do pastor Elias, né, que ele explica para os seus filhos. Eu lembrei aqui agora do nosso pastor, fundador da obra. Bom. Se você perguntar os irmãos da igreja, ele já curou, ele já orou, Deus curou, certo? Já orou uma menina que é filha dele, que estava morta, ressuscitou. E vai tentar de sair. A fé. O que Deus faz. Amém? E são detalhes que de repente pouca gente sabe. Mas que se ele sentar para contar para um grupo de pessoas ou para os familiares, né? Ele vai contar com detalhes, aconteceu com ele. De repente quem estava perto viu, vai dizer, não, eu estava junto no dia, eu vi, aconteceu. Mas aí de repente chega alguém aqui 20, 30 anos depois e fala assim, o pastor está falando isso é mentira, conversa fiada, eu nunca vi Deus fazer nada disso. Sinto muito, você nunca viu. Né? Então é o que eu estou dizendo, ali é o que eles estão dizendo que aconteceu. Né? Todos teriam de estar de posse perfeita de todas as suas faculdades para aceitar perfeitamente a Torá. Pois se alguns deles não vissem ou não ouvissem a Shekinah, o brilho, né, da presença lá em cima do monte, a experiência da outorga da Torá não seria completa. Deu para entender isso? Deus queria se manifestar através do brilho da Shekinah, o mesmo brilho que apareceu sobre a Arca da Aliança, foi o que apareceu no monte, é isso que está dizendo, olha lá. Pois se alguns deles não vissem ou não ouvissem a Shekinah, porque do meio do brilho faz sair a voz também, a experiência do recebimento da Torá não seria completa. Por isso Deus curou todo mundo. Né? O que aconteceu no dia mesmo? Vamos lá, estava só preparando, né? Agora no dia da outorga da Torá. Por 26 gerações, desde a criação de Adão, Deus esperou para transmitir à humanidade a preciosa Torá, que precedeu a criação do universo, ou seja, a Torá já existia antes da criação do universo. Finalmente, ele encontrou um povo disposto a aceitá-la. O grande momento de sua revelação foi aguardado ansiosamente pelo mundo todo, como diz Paulo, né, por toda a criação de Deus aguardava esse momento. Paulo fala sobre isso em algum texto lá. Uma vez que com isso se realizaria o objetivo espiritual da criação. Que objetivo é esse? Aperfeiçoá-los através da Torá, dos mandamentos, né? Não matarás. Se o camarada é assassino e recebe o mandamento não matarás, ele está sendo aperfeiçoado. Ok? O dia em que Deus nos entregou a Torá foi em um Shabat, 6 de Sivan, do ano 2448 a.C. Não coloquei essa data errada, não, depois eu vou olhar isso lá.
Havia chovido à noite sobre a montanha para refrescar o lar. O monte Sinai tremia de emoção. Aqui já é uma linguagem figurada, claro, né? O monte Sinai tremia de emoção ante o portentoso, transcendental evento prestes a ocorrer sobre ele. É uma linguagem meio que romântica, mas a Bíblia diz que o monte todo tremia. Isso é a Bíblia fala, a Torá fala. Tremia, queimava, parecia que estava derretendo, trovoadas, terremoto, isso aí a Bíblia fala. Então ele está usando uma linguagem aqui meio que metafórica, mas está na Torá também. O povo ainda estava dormindo, porque a noite de verão havia sido curta. O historiador é bem detalhista em alguns momentos, né? Foram acordados por raios e trovões sobre o monte Sinai e por Moshe chamando-os. Olha o que Moisés disse para eles lá. O noivo está esperando pela noiva, sob o palio nupcial. Moshe levou o povo ao monte Sinai como quem conduz a noiva ao casamento. Me deem 2 minutinhos para falar disso aqui. Estudando a cultura judaica lá sobre o casamento, todo casamento judaico é feito baseado nessa instrução aqui. Nenhum judeu que é judeu de verdade, que se preza pela cultura, se casa se não for debaixo de um palio. Palio é uma pequena cabaninha feita, pode ser dentro de um salão fechado, mas eles fazem uma cabaninha e eles pegam o talite do indivíduo que está casando. Ele compra um talite, aquele chale grandão que eles usam, que o judeu usa, e eles colocam e fazem uma tapagemzinha na frente, né, do ambiente, que é onde vai ser celebrado ali. Se for às vezes em ar livre, às vezes pode ser fechado, mas eles fazem. Então aquele quadradinho pequenininho ali chama-se palio nupcial, né? E esse judeu, ele tem que vir também com um talite dele, que é o que ele usa sempre, cotidianamente, porque quando ele termina de receber a bênção do rabino, ele abre o talite e joga sobre a noiva e sai com ela sai debaixo do talite dele, é como se fosse aqui meu paletó aqui, ó. Por quê? Ele está... O problema é que a gente fala uma coisa e vai puxando para outra. O talite representa a autoridade do indivíduo e o ministério que ele tem. Então, ele está abraçando a esposa, dizendo para ela: você agora faz parte do meu ministério. Tudo que Deus me deu, toda a autoridade que está representada no meu talite, agora você faz parte da minha vida. Então, ele sai com ela debaixo do talite dele. Claro, tem muitos outros detalhes, mas eu vou falar só do palio nupcial. Então, todo judeu que se preza só casa se for assim. Por quê? Baseado nessa cultura, nessa crença. Porque, segundo a crença judaica, quando eles olharam para o monte, eles viam as bordas do talite, do Eterno. As mesmas bordas que o profeta Isaías fala no capítulo 6, se não me falha a memória, que encheu toda a casa. Ele não fala que as orlas das vestes do Senhor encheu toda a casa? O profeta Isaías não fala isso? Pois é, o profeta Isaías fala baseado nessa experiência, porque quem teve essa experiência primeiro foi todo o povo de Israel no sopé do Monte Sinai. Por isso que todo judeu usa o talite. Inclusive, é uma ordem que está na Torá, que todo judeu use uma peça de roupa que tenha franjas. Se vocês quiserem, eu posso trazer um talite um dia para vocês verem de perto. Eu tenho um em casa. Quer, pastor Marcelo? Olha, ele balançar a cabeça lá. Que bom, gostei de ver. Ele quer. Eu vou trazer para o senhor ver. No dia que eu trouxer, eu vou falar um outro mistério que está no Novo Testamento sobre o talite, que é lindo, baseado na cultura. Então, ali, quando está aparecendo ali uma coisa romântica, romantizada pelo escritor, mas não, é uma crença real deles. E quando eles olharam lá, eles viram um brilho muito grande, que não tem como ver o Eterno, né, a Shekhinah, e as orlas das vestes. E segundo a crença deles, eles foram envolvidos como se fosse o talite, né, pela orla das vestes do Eterno. Semelhantemente o que o noivo faz com a noiva quando ele está casando com ela. Qual é o texto usado para o casamento? Não é um documento certificando o casamento? Pois é, os judeus acreditam piamente que esse documento chama-se Torá. É o documento que atesta o casamento do povo judeu com o seu Deus. Documento redigido pelo próprio Eterno.
Estou falando de cultura judaica, tá? Eu estou sentindo uma tensão aí, o que é? Estou com um problema aí? Que eu trouxe o talite, só para vocês verem, assim, eu comprei um para poder estudar, né, que eu tenho que estudar cultura, não recomendo ninguém usar, só judeu mesmo. Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, numa explosão de fogo, isso é o que eles estão vendo, tá? Cercado por uma hoste de 22 mil anjos, aí aqui o teólogo que não gosta de cultura judaica vai falar, isso é balela, isso é conversa e tal, paciência. Que eles acreditam, que a tradição histórica familiar conta. A terra tremeu e raios e trovões, né, apareceram, tal. O povo judeu ouviu o som do shofar, está na Torá isso daí. E quando ouviram, teve gente que até desmaiou. O povo judeu, ali está falando do povo judeu, mas toda a multidão que estava lá embaixo, ouviu o som do shofar cada vez mais alto, crescendo de intensidade até atingir o volume máximo suportável, né? O fogo do Monte Sinai elevou-se ao próprio céu e a montanha fumegava como uma fornalha e o povo tremia de medo lá embaixo. Isso daí está explicado na Torá de forma bem sucinta, mas está lá. Imagina a experiência. Imagina nós lá nesse dia. Por isso que aí volta aquele assunto, o cristão tem que ter uma experiência com Deus. Gravei um vídeo essa semana sobre isso. Gravei não, na verdade foi aqui que eu falei, né? Eu postei lá no meu Facebook, o pessoal pediu lá. Tem que ter experiência. Se você não tem uma experiência, a fé fica tão vulnerável a qualquer brisa levar, igual leva folha seca, né? Paulo deu uma palhinha sobre isso pra gente. Bem humano pro céu, e mostra outra coisa. Mas a experiência que você teve com Deus é que segura, né? Então ele está dizendo, olha o que eles estão dizendo, que uma miríade, uma não, né? 22 miríades de anjos, a terra tremeu. 22 miríades é o quê? 22 miríades, 22 mil anjos, uma miríade é 1 mil. Mas é quantas pessoas mesmo que estavam lá? 3 milhões de pessoas, aproximadamente, segundo os historiadores. Então Não, mas os anjos não tem nada a ver com a quantidade de pessoas debaixo, não. A mente já começa a querer fazer ligações, né? Deus então pegou o Monte Sinai e o susteve. Olha aqui, olha o que eles estão dizendo. Que pelo fato do monte tremer, pegar fogo, o fogo se elevou até o próprio céu, lá nas alturas e tal. Deus então ergueu o monte, susteve sobre as cabeças do povo. Ou seja, ergueu o monte, senão não suportaria também, né, segundo a crença deles lá. A montanha ficou transparente como cristal, suspensa sobre o povo de Israel, de modo que todos puderam ver através dela. Os céus se abriram e Deus lhes mostrou que não havia nada ali, com exceção dele. Entendeu o que está escrito? Deus abriu os céus, a eternidade, e mostrou para o povo, olha para cima, o que tem aí? Não tem nada, Senhor. Por quê? Porque aqui em cima só tem eu. Eu preencho tudo aqui em cima. É isso que ele está dizendo. Uma espessa nuvem envolveu a montanha. Deus inclinou os céus até alcançarem o Monte Sinai. E o próprio Deus desceu sobre a montanha. É uma linguagem figurativa, porque se Deus descesse, nem toda a terra suportaria. Mas ele, né? Enfim, não vou explicar muito sobre isso, não, que você já entendeu. Através da Shekinah, né? E descia também sobre o propiciatório da arca. A reação do povo judeu ao ouvir a voz de Deus. Nesta ocasião, o povo não apenas escutou a voz de Deus, mas realmente viu as ondas sonoras emergindo da boca de Deus. Visualizaram-nas como uma substância ardente, como se fosse uma labareda de fogo saindo em chamas, substância ardente em chamas. Cada mandamento que saía da boca de Deus viajou através do acampamento inteiro e então voltou a cada um dos judeus individualmente e perguntou para cada um deles: aceita sobre si este mandamento, com todas as leis pertinentes a esse mandamento? E todos os judeus responderam sim, após cada mandamento.
Finalmente, a substância ardente que viram gravou-se nas tábuas. Quer que eu explique melhor? O Eterno pronuncia o primeiro mandamento. A voz dele sai como se fosse uma labareda de fogo, desce lá no meio da multidão, percorre toda a multidão, depois vem na frente de cada um e pergunta: você aceita esse mandamento? E tudo pertinente a ele, e o judeu dizer: sim, Senhor. Um por um. É isso que ele está dizendo. Irmão Gilberto, eu não acredito. Tudo bem, sem problema. Assim, eu quase que eu acredito sim 100% nisso, porque eu não estava lá no dia. E se eu tivesse, assim, eu não poderia acreditar em coisas menos tremendas do que isso. Deus fazendo coisas desse tamanho para maior, né? Sei lá. Para mim é espantoso isso daí. É tão espantoso que a minha mente humana comum não consegue acreditar que, né? Mas enfim, né? Pela fé. Você estava falando assim, que olhando para o outro ângulo, pastor, Deus não precisa de opinião do ser humano. Sim, sim. Entendeu? Sim. Você aceita? Você concorda? Não. O senhor lembra lá atrás que eles prometeram, e se eles não tivessem feito uma promessa que cumpriria e que velaria pela Torá, o Eterno não ia dar a Torá para eles, Deus talvez teria escolhido um outro povo. É o que a gente está vendo lá atrás, né? A entrega da Torá foi todo um processo, e o povo tinha que aceitar para se tornarem representantes, praticantes, para representar isso para o mundo. Então é nesse contexto que ele está trazendo aqui a ideia de que cada palavra pronunciada vinha e deparava, confrontava cada judeu pessoalmente. Você prometeu agora há pouco que vai zelar pela Torá, vai cumprir, vai ensiná-la para os seus filhos, e depois essa nação toda vai ensinar para os povos. Então agora cada palavra está confrontando ele. Você confirma isso? Você aceita? É isso mesmo? Porque se disser não, eu vou escolher outro povo. É nesse contexto assim que está. Realmente, irmão, Deus, se Deus quiser fazer, não tem que, né? Jamais alguém vai querer. Deus, não faz não, hein? Mas é nesse contexto, entendeu? Até hoje eles são zelosos por isso daí, né? Os que praticam, sim. A gente precisa entender que tem judeu, irmão, que é pior do que um gentio, né? Considerando por eles mesmos. Sempre teve. Tanto é que lá no meio dele, lá tinha, né? Dotã, Abirão, enfim, sempre teve gente ruim também no meio lá da tribo de Judá e de todas as tribos. Sempre apareceu alguém lá que Deus teve que corrigir lá severamente. Os que guardaram a lei de verdade sempre foi um número menor, mas sempre, que a gente chama de remanescente, né? Sempre tem um remanescente que guarda de verdade. Assim como também aqueles que se dizem cristãos, se passar na peneira, né? Deus mandou 2 anjos, Miguel e Gabriel, para trazerem Moshe ao topo da montanha. Pegaram-no pela mão e, contra a sua própria vontade, trouxeram-no para a nuvem espessa. Essa é a hora que a vontade de Deus não volta atrás. Essa é a hora que a vontade de Deus, quando imposta, tem que ser cumprida. Deus falou: traga Moisés aqui em cima, aqui no topo mesmo aqui em cima. Moisés não queria, porque aqui entra a humildade de Moisés. Ele falava: não, Senhor, eu não sou capaz, eu não... Aí o Senhor fala: pega ele lá e traz para mim. Aí não tem como dizer não para Deus. Então esse é um dos momentos que a gente percebe que a vontade de Deus se impor mesmo, não tem como. Foi-lhe permitido entrar no acampamento. Perdão. Foi-lhe permitido entrar no compartimento mais íntimo do céu, ao qual nem anjos têm acesso. Ele mereceu isso por causa de sua extrema modéstia, pois a Shekhinah paira sobre quem é humilde. Aí eu vejo Pedro se levantando agora e defendendo essa tese aí, porque Pedro era judeu. Porque Deus até suporta os soberbos, mas Ele ama. Aí eu vejo Pedro defendendo a ideia dos judeus lá. Alguém queria falar alguma coisa aí? Eu ouvi alguém falando aqui. Não? Tá bom. Esse texto falando ali que Moisés entrou lá nos compartimentos onde nem os próprios anjos entram, pode ser um pouquinho de exagero, tal, enfim, mas a Torá deixa claro que Moisés, o Senhor descortinou os céus para Moisés e mostrou para ele o tabernáculo lá dentro da eternidade.
e com todos os utensílios e todos os detalhes, ele falou: Moisés, desce e faça um igual lá embaixo. Sim ou não? Então, baseado nesse texto da Torá, eles afirmam que Moisés entrou em um compartimento da eternidade em que nem os anjos têm acesso. Pode ser uma visão? Né? Pode ser uma visão, ou pode, sei lá, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites, segundo a tradição judaica. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejum, 100%, para realmente alcançar esse nível de santidade e intimidade com Deus. Paulo também teve uma experiência dessa, né? Não sei se... Ele foi até o terceiro céu, ele fala, né? Terceiro céu. A cultura judaica ensina que são 10 dimensões. Olha aqui para mim, importante isso, ó. João também teve essa visão, né? João também teve visão, né? Terceiro céu. Olha aqui para mim. Os rabinos ensinam que do nosso nível de vida até chegar no trono de Deus são 10 níveis. Paulo fala que foi no terceiro. Aí a teologia, de forma assim bem arranhando a superfície, diz que é esse céu que a gente está, né, nessa atmosfera, aí o céu que é o universo e depois o céu de Deus. Isso aí é a teologia arranhando a superfície. Os judeus que têm um nível muito maior, eu acredito, de conhecimento do mundo espiritual, porque eles tiveram experiências que nenhum outro povo da terra teve, segundo o que eu creio também, então eles falam que são 10 níveis, seriam como 10 compartimentos do trono de Deus até chegar na gente. Os rabinos ensinam isso. Paulo fala que chegou no terceiro compartimento, onde viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar, e se falasse ninguém entenderia, né? Tal é esse ensinamento que os judeus dão, que eles falam que para cada uma desses compartimentos tem uma hierarquia angelical. Nós conhecemos quatro hierarquias só: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Acima do serafim tem mais 6, segundo o conhecimento passado pelos rabinos, ok? Tem gente ali atrás que não vai nem dormir depois disso que eu falei sobre os anjos aqui. Eu li Gilberto, eu li uma história que fala que Moisés, ele chegou à elevação dos anjos. Exatamente. 40 dias e 40 noites para chegar ao nível de santidade dos anjos. Ali, né, está dizendo que aí o Eterno leva ele até um compartimento que nem anjos teriam. Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser em espírito, como o pastor Leonel colocou. Enfim, mas de alguma forma ele adentrou as dimensões eternas para Deus mostrar para ele o tabernáculo com detalhes, e depois falou para ele: desce e faz um igual, porque quando eu me manifestar vai ser lá dentro, sobre a arca e tal, enfim. O pastor Andário queria falar alguma coisa? Não, o senhor começou a falar aí. Uma linguagem de missão, talvez, a importância que se deu a missão do Moisés. Também, né? Enfim, né? Isso daí. O bom é que a gente consegue perceber, né? De alguma forma a gente consegue perceber alguma coisa. Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Texto bíblico, Êxodo 24, 18. Até os dias de hoje continuamos convencidos da veracidade da Torá, pois estamos cônscios da certeza histórica de que nosso povo inteiro testemunhou a outorga da Torá, a divina revelação da Torá no Monte Sinai. O judaísmo, em contraste com outras religiões, não se baseia na crença de relatos de outros indivíduos, mas sobre fatos históricos acontecidos no meio do povo. Isso aqui é uma fala agora direta dos rabinos, né? Eles mesmos falando isso, ok? Ou seja, o povo judeu tem orgulho de ser quem é, de ter a expressão de fé que tem. Por quê? Porque são experiências próprias, não pegaram carona com ninguém. É isso que ele está afirmando ali, né? Lembrando, gente, que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, não foi só os descendentes de Jacó não, tá? Havia no Egito representantes de 70 nações do mundo antigo, que estavam lá cativos. E que quando Moisés pregou sobre a libertação baseado na morte do cordeiro, eles aderiram e participaram e mataram também o cordeiro e aspergiram o sangue, e foram também libertos, e foram também salvos, né? Protegidos do anjo que tiraria a vida do primogênito. E que quando deu no outro dia que Moisés chama o povo, eles saíram e foram. Então lá no dia da entrega da Torá não tinha só descendente de Jacó não, estávamos aqui todos lá presentes, por assim dizer.
Porque tinha gentios também, de 70 nações do mundo que estavam, representantes, né? Pequenos grupos, mas tinha, das 70 nações do mundo antigo. Isso aí são os rabinos que falam, não sou eu não. A Bíblia fala que os que aceitaram a fé. Entendeu? Então assim, essa é uma coisa que eles falam, e não deveria falar, né? Deveria puxar a sardinha só pro lado deles, mas não, eles falam, tinha representante de 70 nações do mundo que estava junto conosco lá, porque Deus entregou a Torá para quem quisesse receber. Ele deu ao povo de Israel a incumbência, mas tinha outros povos também no meio. Enfim. É isso que eu estava me referindo naquela hora quando eu perguntei se tinha se separado. Não. No momento lá da travessia, os povos que estavam juntos se misturou no meio do povo de Israel e atravessaram juntos, né? Entendeu? Agora que eu entendi a sua pergunta, desculpa. Os que não eram descendentes de Jacó e tal, na verdade se tornaram, por quê? Porque agora comungavam da mesma fé. Então, estão agora fazendo parte do mesmo povo, né? Que é o povo que Deus está trazendo para a libertação e para poder revelar a Torá para eles. Né? Eita! Uma ilustração simples, muito simplória, para dar assim uma ideia mínima de alguma coisa que tenha acontecido naquele dia. Claro que está muito longe da realidade, mas olha aí. A multidão lá embaixo. Dá para ver daí ou não? Tem que apagar as luzes? Aí, isso aí é uma pintura feita por um judeu há muito tempo, né? Enfim, aí tá na internet, é só você puxar lá que você enxerga lá. Eu fiz questão de fazer só para aguçar um pouquinho mais a sua imaginação. Ali bem no centro ali, né? Tem uma pedrinha no meio ali, parece que tem um homem lá no meio lá, que é como se fosse Moisés. É só uma ilustração para te aguçar aí um pouquinho a imaginação, ok? Posso passar ou você quer ficar observando um pouquinho mais? O maná no deserto. As mitzvot relacionadas com o maná. Mitzvot são mandamentos, né? Moshe advertiu o povo de Israel: não guardem maná de um dia para o outro. Todas as manhãs receberão maná fresco. Por que Deus dá e fala assim, não guarda não? Come só o de hoje. Será que é baseado nesse texto que Jesus fala assim, ei, não se preocupa não com o dia de amanhã? E quando fordes orar, agradecei dessa forma: o pão nosso de cada dia, dai-nos amanhã. Eu achei que era amanhã. É hoje, né? Deve ser, eu acho que Jesus falou baseado nesse texto aí. Desculpa a ironia. Desculpa a ironia, é uma brincadeira. Sempre tive a minha convicção de que essa passagem refere também à palavra de Deus que se renova a cada manhã. Jeremias fala isso. Se eu ler ela hoje, ela me alimenta de uma forma. Amanhã vai me alimentar, amanhã já de outra forma. Ela supra a necessidade daquele dia. É por isso que eu não gosto muito de comer pão comido. Tem as mensagens que você copia dos outros e vai. Aquilo ali para mim é contigo. Por exemplo, você pregou aqui ontem, aquilo ali foi para ontem. É claro que eu vou guardar aquilo para frente, mas só que amanhã, quando eu ouvir aquela mensagem de novo, ela vai falar comigo de outra forma. Exatamente. O maná de ontem para ontem. Hoje, isso aí. Nós vamos falar sobre esse negócio aí que é mais interessante. Maravilha. Os judeus obedeceram, exceto quem? Aqueles que não guardam a Torá. Que está no meio do povo, mas não guarda. Ele chama de Rechaim, malvados, malignos. Datã e Abirão, ou Dotã e Abirão, como a gente conhece na Bíblia. Os mesmos repreendidos por Moshe no Egito por estarem brigando. Lá no Egito eles já brigavam, né? Que não confiaram nas palavras de Moshe. E se amanhã o maná não caísse, diziam Dotã e Abirão, vamos pegar um último, porque vai que não cai amanhã. Ó, os caras viram as pragas no Egito, viram o livramento através do cordeiro, viram o mar se abrir, receberam a Torá junto e continuam incrédulos nesse Deus que faz coisas. Enfim, eles guardaram um pouco a mais, olha lá, só para ter certeza. O que aconteceu? Tiveram uma surpresa desagradável. Não puderam comer o resto do maná no outro dia, porque tinha um odor horrível e estava cheio de vermes.
apodreceu. Não vou nem fazer aplicação. Pegou carona, então não foi andando, né? Vou nem fazer aplicação, que vocês entenderam tudo. E o tempo está indo embora. Nossa, está na hora de ir embora já. Você estava. É por isso que nós comemos queijo todo hoje, deixa nada para comer. Você estava aborrecido com Datã e Abiram. Geralmente Deus protegia os judeus de todos os insetos e bichos. Sabia disso? Está lembrado do texto lá, Deuteronômio, se não me falha a memória, Moisés dizendo assim, ó, praga alguma entrará em tua tenda? Está falando até de mosca, de inseto, não entra. Na casa de judeu que obedece a Torá, não entra não. E tem um Midrash também, que diz que Eliseu era tão santo, Eliseu, que mosca alguma tocava nele. A Bíblia dá respaldo para isso, depois de morto, depois dos ossos de Eliseu no sepulcro, alguém joga um recém-morto lá, o camarada levanta e sai correndo.